Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 31 ao 32. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 31. Táxi amarelo grande. Eles estavam em Vrat há menos de 24 horas e ela já estava prestes a enlouquecer. Isso é inútil. Lona, agora vestindo um colete de flanela sem mangas rasgado, era um lugar gelado pra caramba, considerando que era um buraco imundo, por cima de sua segunda blusa favorita, já que a primeira estava inutilizável depois que seu namorado a rasgou, e saia, com suas luvas e meias de sempre, resmungou enquanto navegava pelo seu feed do Instagram. Ela estava tentando encontrar vídeos decentes das supostas lutas do namorado no ringue mais mortal e infame do Anel da Ira, o Elísio. Geralmente era um evento exclusivo para os nascidos da Ira, então a maioria das filmagens postadas online eram ou com câmeras tremidas horríveis, gravações de telas de televisão ao vivo ou apenas fotos borradas com algum idiota tentando argumentar sobre um lutador ou outro. Ou então havia as compilações de candidaturas feitas por bêbados que o algoritmo achou que ela gostaria. As 3 primeiras eram até boas, mas depois disso havia muitas repetidas. Ela teria que limpar o histórico depois disso e reconfigurar tudo. Falando em coisas sendo resolvidas, a acusação de que a conta do Naruto tinha sido hackeada foi descartada antes que pudesse virar uma controvérsia. A postagem que ela fez foi tornada privada e a conta dele foi bloqueada remotamente, provavelmente pelo BEI, para que ela não pudesse trollar ninguém nem obter mais detalhes perguntando através daquela enxurrada de comentários. As postagens dela sempre estavam cheias de comentários de pessoas querendo sexo ou criticando os outros, senão ela teria postado alguma coisa. Estranho que a maioria dos pecados capitais ou membros da realeza que a seguiam, uma expressão que ela nunca imaginou que faria sentido, fossem mais agradáveis. Provavelmente por causa da pressão pública para que mantivessem algum tipo de imagem. Droga, eu não teria a maioria dos seguidores que tenho se não tivesse começado a namorar o Naruto. Lona bufou enquanto seu cinismo ressurgia. Ela se apalpou procurando seus cigarros, lá estavam eles. Bolso direito, acima da coxa. Tirou um maço e, droga, estava vazio. Sério. Além de cheirar os leves vestígios de violetas e quase coco das coisas do namorado, o que ela não podia mais fazer porque todas elas tinham sido lavadas mais cedo pela irmã prestativa demais da Millie, já que aparentemente estavam fedendo. Fumar era a única coisa que a ajudava a superar aquele mês horrível. Como ela já tinha fumado um maço que abriu há 3 dias. Será que era por isso que o cheiro do Naruto não parecia tão forte nas coisas dele? Fumar? Arre. Ela guardou o isqueiro no bolso, amassou o maço vazio e jogou de lado. Tudo bem. Só preciso comprar outro pacote amanhã. Lona resmungou e vasculhou o bolso esquerdo do colete. Ela estava confortável demais agora. Blitzo tinha saído depois de um dia realizando alguma fantasia relacionada a cavalos, enquanto Fatih e Millie estavam exaustos da tentativa de convencer os pais dela a ficarem do lado de Fatih em alguma enrascada. Lona tinha quase uma certeza de que isso era o título de algum filme de comédia, e além disso, ela tinha seu plano B, o celular do Naruto. Agora a questão era, ela o trouxe consigo ou... Sim, graças a Deus, ela se lembrou de pegá-lo. Levou-o ao nariz e expirou, e sentiu o aroma de baunilha. Não, não, não. Vamos lá, tem que estar lá. Mais fundo. Em algum lugar. Não pode ser tão fraco ou estar tão abafado pelo cheiro dela. Ela só dormiu em cima dele umas 2 vezes. Está no bolso dela, desde, droga. Droga, Satanás. Lona gemeu e cruzou os braços no corrimão da varanda. Ela deixou a cabeça cair sobre os braços e rosnou, transformando-se num gemido. Não havia ninguém por perto, ninguém a ouviria, ela podia deixar escapar um lamento, certo? Engano, como se vê, já que admitir que você tem sentimentos ruins além de raiva ou ódio tende a trazer todos eles à tona.
Seus olhos ardiam, suas orelhas se abaixaram e seu rabo se enrolou em suas pernas. Mais 4 dias. Ela se repreendeu enquanto seus rosnados forçados se transformavam em choramingos. Se controla, sua vadia. Você só precisa aguentar mais 4 dias. Só vasculhe as coisas dele hoje à noite, droga, é isso aí. Limpo. Merda. Ok, novo plano, ir até a cidade mais tarde e comprar uns cigarros. Talvez ver se tem algum vídeo com os melhores momentos das brigas dele em algum bar. Comprar umas velas ou algo assim, quem sabe? Só não chore, droga. Que merda você fez comigo? Lona choramingou enquanto levantava a cabeça dos braços e passava o polegar sobre o celular dele, gotas caindo na tela escura. Ela levou o aparelho ao nariz mais uma vez. Ainda só sentia o cheiro dela. Ela resmungou e se virou para sentar de costas para o corrimão. Seu idiota, eu sinto tanta saudade de você. Uma brisa invadiu a casa e ela estremeceu. Havia um gosto palpável de violetas misturado com algo parecido com coco. Mas não era o aroma, não podia ser. Seria mais forte. Mais nítido. Menos empoeirado. Lunático? Querida, você está, o louco. Droga, o que diabos ele quer agora? Lona olhou para cima e viu Blitzo encarando-a, com uma estranha curvatura nos ombros e uma carranca no rosto. O assoalho rangeu e gemeu quando ele caminhou até ela. Ela rosnou quando ele se sentou ao seu lado e rosnou ainda mais alto quando ele a abraçou. Ela não queria a pena dele. Ela queria, um polegar vermelho enxugou uma lágrima de seu olho. O que foi, louco? Não faça isso, Blitzo, ela rosnou num gemido, antes de transformar o som num rosnado ainda mais alto. Só não faça isso. Louca, ela rosnou para ele novamente e ele parou. Lona. Isso não é uma questão hormonal, né? Ai, meu Deus. Eu não estou grávida, seu idiota. Tá bom, droga. Eu só perguntei por que você anda mais irritado que o normal, caramba. Blitzo bufou. Isso é sobre aquele idiota do caralho, não finja que você também não é. Ela queria empurrá-lo, queria morder seu pescoço, mas estava exausta. Chorar era exaustivo, quem diria? Lona, ele é um membro da realeza. Olha onde você está agora por causa dele. Você está chorando, eu não te via chorar desde... Blitzo desviou o olhar. Desde o dia em que te adotei. Eu não fiz isso. Puta merda, o ego dele era tão irritante às vezes. Não durante o processo, não, mas tenho certeza de que você ouviu a enfermeira-chefe muito melhor do que eu. Blitzo colocou as mãos no rosto dela e sorriu. Ela disse que você nunca seria nada na vida. E eu soube naquele instante que você era a peça que faltava na minha vida. A garotinha que eu sempre quis ao meu lado. Minha doce, cruel e apática Lone Tone. Ok, primeiro. Que se dane o Blitzo por tentar fazer aquela merda soar minimamente sincera. Foi tão brega que fedia, e é por isso que ela estava chorando de novo. Nenhum outro motivo. Segundo, que se dane aquela enfermeira, ela está feliz que aquela vadia morreu há 3 anos. Mijar no túmulo dela depois de uma tentativa fracassada de trançar foi uma lembrança vaga e maravilhosa que ela guardou com carinho. A nova é bem tranquila, segundo Barry, mas Lona não estava muito otimista. Terceiro, foi extremamente suspeito da parte de Blitzo dizer algo sincero sem estragar tudo. Eu sabia que aquele maldito filho da puta da realeza faria isso com você, te extorquiria por um preço baixo e fugiria quando tivesse a chance. É por isso que eu te disse, ali estava. Uma fúria indignada crescia dentro dela, junto com a mágoa e a solidão que a consumiam. Sim, Blitzo era seu pai e o primeiro que se importou, e ela era grata por isso, mas ele era um tremendo idiota. Estou farta de te ouvir falar mal dele. Por quê? Ela rosnou e puxou o Im para longe, agarrando a gola da camisa dele. Que diabos ele fez para você, hein? Ele comeu seus filhos. Ele matou sua família. Ele partiu o coração da minha filhinha. Vai se foder. Lona gritou e jogou seu pai no chão. Ele não terminou comigo, seu idiota. Então onde diabos ele está, Lona? Ele é tão incrível, por que diabos ele simplesmente desapareceria?
Porque Lúcifer o levou, porra. Lona disparou. Ela sentiu algo ceder em seu peito e caiu de joelhos. As lágrimas rolaram livremente enquanto ela se abraçava. Sua cauda se enrolou aos seus pés. Porque Lúcifer o levou, entendeu? Por causa do que ele fez no hotel, porque foi contra as regras do inferno que você parece não se lembrar que existem. Ele manda. Será que mandava? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Blitzo era tão ingênua assim. Espera aí, ela teve que comprar um livro para ele sobre como cuidar de um cão infernal em estágio avançado só para ele parar com essa palhaçada de filhote. Não que isso tenha adiantado muito. Pai, meu Deus. Você sabe alguma coisa sobre esse buraco? Ela perguntou, balançando a cabeça antes que ele pudesse responder. Claro que não. E ele não, o Naruto não me abandonou. Ele está sendo punido, Blitzo. Ele está sendo punido por quebrar as regras, algo que conseguimos evitar porque nós não importamos para eles, e é exatamente isso que ele vem fazendo no último mês. Não me abandonando. Ele não teve escolha. Então, ele está na prisão do orgulho. Droga, porque ele era tão desatento. Não, droga. Lona estava tão cansada disso. Ela se aconchegou nos braços dele e resmungou. Ela só queria um carinho. Ela só queria um namorado de volta, para abraçá-la, trançar com ela e dar carinhos sempre que ela quisesse. Ela o queria tanto de volta que conseguia sentir o cheiro dele. Espera. Ela conseguia sentir o cheiro dele. Caramba, ela estava mesmo muito perturbada, não é? Merda, ela estava ficando louca, não é? Ela culpou a falta de cigarros e bops. Lona. Puta merda, e agora? O que, Blitzo? Ela ergueu o olhar, esfregou a palma da mão no olho e lançou um olhar fulminante para o Imp que nem sequer olhava para ela. Quer me dizer como ele quebrar as regras para benefício próprio é pior do que você fazer a mesma coisa? Bem, agora que você falou, meio que, mas, Blitzo apontou para o rancho. Eu pensei que você tivesse dito que ele estava sendo punido. Suas orelhas se moveram para a esquerda antes que ela pudesse terminar de compreender as palavras. Um som suave e pesado vinha da estrada de terra. A brisa soprou na varanda novamente, violeta e quase coco. Lona estava de pé e fora da varanda num instante. Seus olhos se fixaram na figura que se aproximava de perto. Alta, parecida com um cão, mas claramente não ombros largos que a impediam de ser um graveto permanente. Rabo ondulante se agitava freneticamente atrás dele. Não tinha certeza de onde estava sua camisa, mas não estava reclamando. Ela reconheceria aquela mancha de pelo cor de pêssego, parecida com a de um Lichtenburg, em qualquer lugar. Ela estava correndo a toda velocidade quando percebeu que talvez devesse continuar em direção a ele. Algo em seu ombro caiu com um estrondo e ele a encontrou a cerca de um quarto do caminho. Uau, ela realmente conseguia se mover quando precisava, subindo a trilha de terra. Ela se chocou contra ele, esculpido, alaranjado, firme, macio, violeta e quase coco, e seus braços o envolveram pela cintura enquanto ele retribuía o abraço. Lona. Naruto murmurou o nome dela. Como ela sentia falta da voz dele. Sentia falta da voz dele. Ela estava realmente louca por causa desse desgraçado. Naruto. Ela cheirou sua garganta, pescoço, peito e tudo que conseguia alcançar. Seu rabo talvez estivesse abanando tão rápido que poderia se romper, mas ela não se importava. Qualquer idiota que a chamasse de fraca por causa disso receberia uma lição exclusiva de um cão infernal sobre cuidar da própria vida. Ele estava ali. Gemidos e choramingos escaparam de sua garganta contra sua vontade enquanto ela o mordiscava, lambia e o cheirava. Ela se afastou e acariciou seu rosto, um gesto que ele retribuiu com um par de garras delicadas em seu rosto, o outro par repousando em seu quadril. Poderia ficar ali para sempre se dependesse dela, antes que ela olhasse entre seus lindos olhos azuis, ambos ainda intactos e incrivelmente belos. Você está mesmo aqui, né? Eu não estou alucinando, estou. Não. Droga, os olhos dele pareciam marejados. Se ele começasse a chorar, ela provavelmente começaria de novo. A maquiagem dela já estava arruinada o suficiente.
Obrigada, Blitz. O polegar dele acariciou a bochecha dela e a respiração dele roçou a língua dela. Estou aqui, Lon. De volta ao bom comportamento. Graças a Deus. Lona soltou uma risada exasperada e puxou o rosto dele para baixo, pressionando contra o dela. Narizes se tocaram euforia, êxtase, um alívio doce e indescritível. Mas não era o suficiente. Não era o suficiente. Os lábios dela pressionaram os dele e ele retribuiu o gesto. A mão dele deslizou do rosto dela para se juntar à outra na cintura, enquanto as garras dela deslizavam suavemente sobre as marcas em suas bochechas, se enroscando em seu cabelo desgrenhado e depois em volta do pescoço. Seus lábios se moldaram repetidamente, antes de se separarem, ofegando e gemendo em uníssono, enquanto o leve farfalhar da cauda dela acompanhava o ritmo do dele. Senti tanta saudade de você. Ela murmurou enquanto suas garras se cravavam em seus cabelos e pescoço. Eu também senti sua falta. Ele encostou a cabeça na dela e ela retribuiu o carinho. As garras dele se cravaram nos quadris dela e a puxaram para mais perto. Todo. Maldito dia. Isso nunca mais vai acontecer, resmungou ela. Ele soltou uma risada abafada. Se eu puder evitar. Muito melhor. Blitz observou sua Lona sendo mantida em cativeiro pelo maldito sequestrador e enterrando o nariz na garganta dele enquanto ele esfregava a cabeça na dela. Isso simplesmente não despertou nenhuma da raiva que ele normalmente sentia. Ele tinha certeza de que ainda estava lá, não me interpretem mal, mas sentia que seria o vilão se dissesse alguma coisa agora. Ele não sabia que membros da realeza realmente sofriam punições por coisas que faziam. E do próprio Lúcifer. E ele ia ficar de fora dessa e manter a boca fechada. Mas se ele algum dia encontrasse o rei, com certeza teria que dizer umas boas palavras para ele por ter feito o seu Lone chorar. De preferência, palavras bem fortes. De um canhão. O que provavelmente seria o mínimo que ele precisaria para se defender, a Moshiri, a Mili e ao Lone da lei do pecado, caso fossem pegos, revelando o inferno aos humanos na Terra. Puta merda, será que os tolas realmente se meteriam em encrenca por apoiá-lo? Tudo por algumas tranças. Que merda eu tô fazendo? Blitz se apoiou no parapeito da varanda e encarou o sequestrador real e seu lunático. Ele se gabava de ser um imp independente e de desafiar as restrições do inferno aos imps, mas, no fim das contas, ele não fazia a menor ideia do que estava fazendo na maior parte do tempo. O fato de ter conseguido roubar de um príncipe do inferno já era um milagre por si só. O fato de agora terem um acordo para usar um artefato da Goetia de verdade era simplesmente, nunca fica fácil, não é? O banheiro do Razor. Blitz deu um pulo e se virou para mirar. É só o pai da Millie, Jeff. Jack, Joy. Isso, Joy. O imp fazendeiro cruzou os braços musculosos e ficou de olho em Lone e no sequestrador real. Um olhar sulfúrico se voltou para Blitz e depois olhou para trás. Blitz olhou para trás, percebeu que o imp tinha dito algo e bufou. Eu só não quero que ela passe pelo que eu passei. Ela não vai. Você nem sabe do que estou falando. Não? Diga-me, o que você vê quando olha para aqueles dois? Perguntou Joy. Blitz respondeu com uma expressão inexpressiva. Isso é uma pergunta capciosa. Perguntou ele, e Joy o encarou. O mais novo dos dois estendeu a mão em direção ao casal de canídeos felizes. É a minha filha sendo babada por algum riquinho pervertido. Justo. Joy assentiu. Sabe o que eu vejo? Tenho quase certeza de que é a mesma coisa. Eu vejo um soldado voltar da guerra. Claro que sim. Blitz revirou os olhos. Joy e Lin tinham essa obsessão por guerra e combate. Não era à toa que Millie era tão boa em combate corpo a corpo. Todos os Vratianos eram obcecados por isso. Ótimo para os negócios dele, mas não tanto para sua própria tolerância. Aquele garoto viu os horrores da guerra, dá para ver no jeito que ele segura sua cachorrinha. No jeito que ela deixa ele segurá-la, disse ele. Blitz rosnou e Joy fungou. Fatos são fatos, Blitz.
Ela é durona, essa sua cadela, não vou negar, já vi muitos cães de caça na minha vida e o jeito que ela se porta grita não se meta com ninguém, mas até os durões gostam de um carinho de vez em quando. Eu consigo segurá-la muito bem. Blitz bufou, lançando um olhar furioso para os dois infernais que se afastavam em direção a um estábulo, onde ficariam fora de vista. Aquela raiva familiar começou a crescer novamente. Ele já tinha dado tempo suficiente para eles se abraçarem, se beijarem e fazerem essas coisas. Desaparecerem da propriedade não ia acontecer. Não é bem assim. Joy balançou a cabeça. Deixa eu te contar o que meu pai me disse. Criar filhos é como criar porcos. Você pode protegê-los quando são pequenos, pode amá-los enquanto crescem, mas, eventualmente, você tem que deixá-los ir. Claro, aí eu esfaqueei para ficar com a fazenda, mas esse não é o ponto. Sem brincadeira. Ele bufou e tentou seguir o caminho de Loona antes que elas contornassem o estábulo. E as perdeu de vista. Não. Ele agarrou o corrimão. Ok, vou bater o pé. Loona. Espere aí. Joy o puxou de volta. Se você sair daqui agora mesmo, eu garanto que não voltará. Que diabos você sabe, Joy? Blitz o ofegou enquanto era jogado em uma cadeira. Ufa! Que braço forte, não é à toa que Millie era tão boa em arremessar coisas. Criei 4 meninos, 2 meninas e uma delas acabou sendo a segunda opção. Joy se encostou no corrimão e coçou a cabeça. Quer algum conselho? Tenho a maldita sensação de que vou levar uma surra de qualquer jeito. Blitz revirou os olhos. Ele se desvencilhou do buraco em que o arremesso o deixou e colocou as mãos nas pernas. Uma delas se levantou e ele suspirou. Certo. Pode vir. 2 coisas. Primeiro, eu não gostei do moleque mimado que a Mios trouxe para cá desde o segundo em que o conheci, disse Joy. Ele cruzou os braços e olhou com raiva para o quarto onde Millie e Mochi estavam hospedados. Eu ainda não gosto dele e não o respeito, mas esse é o meu direito. Certo, então talvez o Joy tenha entendido. Talvez ele finalmente tenha recebido algum apoio. Eu poderia arrastar aquele desgraçado pela quilha e esfolá-lo quando quisesse, qualquer dia da semana, mas não vou fazer isso. Assim, de repente, a esperança de apoio de Blitz morreu mais rápido do que uma bruxa se afoga. Quer saber por quê? Eu amo minha filha, Blitz. Amo todos os meus filhos, por mais pestinhas que sejam. Joy esboçou um pequeno sorriso. Por algum motivo maldito, minha filhinha está completamente apaixonada por aquele garoto magricela e fraco. Se eu tirasse isso dela, ela nunca mais falaria comigo. Acho que não suportaria essa dor. Alone não faria isso, eu a adotei. Eu a escolhi. Blitz franziu a testa. Ele apertou a cadeira com mais força. Ela não faria isso, não depois de tudo que eu fiz por ela. Isso soa como uma tentativa de manipulação emocional. Joy bufou. Blitz mostrou o dedo do meio para ele e coçou a nuca depois de dar uma risadinha. Escuta, eu gosto de você, Blitz, gosto mesmo. E sou grato por você fazer parte da vida da Millie, por dar a ela um emprego onde ela pode matar, lutar e se sujar de sangue e violência. E eu entendo seu ponto de vista, entende? Entendo. Mas, no fim das contas, nossa opinião é só isso. Uma opinião. E você não pode acabar com isso. Mas você pode afundar um relacionamento, por isso que existe um barco. Que porra isso significa? Se você pressionar bastante, seu pequeno cão vai reagir. Alguma coisa sempre quebra nesse tipo de situação, entendeu? Isso deveria me fazer sentir melhor. Rosnou ele. Porque tudo que ele sentia era irritação e raiva. Não, mas isso me leva ao segundo ponto. Joy sorriu. Aquele cara com quem sua namorada fugiu, sabe quem é? Algum idiota de quem Beelzebub teve pena. O quê? Não. O fazendeiro riu e apontou com o polegar por cima do ombro. Aquele garoto é semifinalista das lutas do Elísio. Ele te devoraria vivo se você mexesse muito com eles. Ele é o quê? Capítulo 32. Coisinha suja. Miguel do céu era uma criação simples.
Seu dever, antes de o céu e o inferno começarem a adotar os costumes e a cultura dos filhos de Deus, era liderar os exércitos do céu rumo à glória contra as forças do mal. Ao concluir essa tarefa, ele descansaria eternamente com o Senhor. Enquanto isso, até a batalha final, ele aprimoraria suas habilidades e tentaria salvar o máximo de almas possível em seu tempo livre. Seu projeto atual: redimir seu irmão caído. Que? Não Lúcifer. Bobagem. O Pai Celestial tinha planos para ele, então Miguel o deixaria em paz. Não, quem ele iria salvar era Raquel, a observadora caída. Uma visita de cada vez. Em sua última visita, ele deixou um limão com seu irmão falecido. Agora, ele queria ver como aquilo terminaria. Raquel, posso entrar? Ele bateu com os nós dos dedos na porta do santuário do irmão, que estava secreto dos olhos dos outros. Tola Raquel. Os mais altos do coro sempre sabiam onde seus companheiros estavam. A porta foi aberta do outro lado e Raquel estava lá, com as narinas dilatadas e algum tipo de obstrução sobre os olhos. Certo, sim, os humanos chamavam aquilo de óculos de sol por algum motivo obscuro. Como se um copo pudesse conter um sol, quanto mais dois, adoráveis eram os filhos mortais do pai. Michael. Raquel. Contratem Rafael. O quê? Por quê? Você está machucado, querido pai. Michael recuou quando Raquel tirou seus óculos. Seus olhos vermelhos radiantes estavam inchados e quase fechados pelas rugas, com partículas de algo incrustadas nas bordas. Estou ferido. Diga-me você. Ele cutucou Michael com os óculos de sol. Chame o Rafael. Me cure. Sim, claro. Imediatamente. Dos 5 acordos que fizera até então, este tinha que ser um dos melhores, se não o melhor, que fizera com Lúcifer. Agora, deitado sob as estrelas com sua namorada em uma colina não muito longe do rancho onde ela estava hospedada, Naruto resmungava satisfeito enquanto absorvia as vibrações ao seu redor. Todas agradáveis, em sua maioria doces, uma baunilha intensa acentuada pela vibração FBN da qual sentia tanta falta. Se ele fosse menos experiente com a percepção emocional, talvez até ficasse um pouco tonto com aquilo. Você tem algumas cicatrizes novas. Lona cantarolou, suas garras percorrendo uma área de pelo cor de pêssego que ainda não havia crescido completamente em seu ombro. Ela cheirou brevemente e balançou a cabeça ao se afastar. O que diabos você passou? Mais merda de ninja? Não, bem, tinha um cara. Naruto corrigiu a própria resposta. Ela o encarou com indiferença e ele deu de ombros. Mais velho, mais forte. Parecia cansado. Talvez tenha passado um tempo no Elísio. Praticamente entregou a luta. Certo. Sobre isso. Lona montou em sua cintura. Olá, namorada sexy. Essa era uma visão que ele sentia falta. Assim como outra parte de sua anatomia, e suas mãos deslizaram para seus quadris curvilíneos que ele tanto amava. Ela colocou as mãos em suas bochechas, garras perto de suas manchas, e se inclinou para frente. Ele sentiu seu sangue fluir mais intensamente para baixo e seu rabo começou a se mexer. Você não sabia que estava indo para o Elísio, sabia? Não. A vibe agradável se transformou em algo azedo, e a vibe da FBN ainda estava lá, mas estava sendo soterrada pelas vibrações negativas que começaram a tomar conta. Lon. Eu senti muita saudade de você. Bem, aquilo foi doce, mas as vibrações negativas ainda estavam presentes. Antes que ele pudesse perguntar o que havia de errado, ela diminuiu a distância e eles trocaram outro bop. Vanilla Lona era a melhor Lona. Não, espera. Vanilla Lona pós-sexo ainda era a melhor Lona. Dentes afiados mordiscaram suavemente seu lábio e ele abriu a boca para que a língua dela entrasse. Suas garras percorreram suas manchas, ele estremeceu e a Wrigler ficou louca, antes que ela as arrastasse para se enroscarem em seu cabelo. Lon. Ele começou a perguntar quando o beijo terminou, mas ela tentou recomeçar. Não, ele não ia deixar. A vibração dela ainda estava impregnada de um gosto amargo e azedo. Grande parte era fraca, como se estivesse direcionada para dentro.
Ele segurou o rosto dela e a empurrou para trás. Puta merda, o gemido que ela soltou em protesto partiu o coração dele. Lona, não. Por favor, fale comigo. O que há de errado? Nada está errado. Você voltou. Nada deveria estar errado. Ela rosnou, e um toque de vibração picante se misturou com as vibrações ácidas e amargas que emanavam dela, antes de dominá-las completamente. Seus olhos cativantes se encheram de lágrimas e ela os fechou com força enquanto tremia. Eu deveria estar extremamente feliz por você ter sobrevivido ao desafio mais infame de Vrat. Mas eu nem sabia onde você estava até 2 dias atrás. O quê? Ele franziu a testa. Pensou que Bey ao menos lhe diria alguma coisa. Teria que descobrir quando recuperasse o celular dela. Esta deveria ser uma noite feliz para ambos. Ele se sentou e a abraçou. Seu focinho roçou no dela e ele ronronou. Lona, o que você quer dizer? Eu sabia que você ficaria 1 mês fora, em Vrat, mas as mãos dela desceram do cabelo dele para envolvê-lo pela cintura e a cabeça dela se aconchegou na curva do pescoço dele. O ombro dele começou a ficar úmido. Ele aumentou o volume do som. Ela gemeu e lambeu a garganta dele enquanto o tremor aumentava. Porra, eu pensei que você estivesse apodrecendo em uma cela ou algo assim. Puxa, aquilo poderia ter sido pior. Pelo menos em Elysium ele podia se distrair com as lutas e a comida ocasional. Droga, ele ainda tinha que dizer para Lona que só ficaria por alguns dias antes das semifinais começarem. Primeiro, ele tinha que acalmá-la. Bem, não posso fazer nada sobre o que aconteceu, disse ele, além de dar uma bronca na Bey, e pensou consigo mesmo. Ele ia dar uma bronca daquelas na irmã por ter feito tanta besteira. Ele roçou o nariz na orelha furada dela e beijou a base do piercing. Mas estou aqui. Agora. Com você. Isso é tudo o que importa. Eu sei. Eu sei, porra. Ela rosnou. Suas garras se cravaram nas costas dele. Sua cauda chicoteou e ela esfregou o rosto no pescoço dele, que, ótimo, serviria apenas de pano para suas lágrimas. Ele grunhiu e a abraçou com mais força. As garras dela relaxaram e ela acariciou as costas dele enquanto sua vibração voltava a ser doce como baunilha. Ela se aconchegou no abraço e inspirou profundamente seu perfume, assim como ele fez com o dela, do alto de sua cabeça. Mas eu não posso, você não pode fazer isso de novo. Não vamos fazer isso de novo, se depender de mim. Ele mordiscou a orelha dela quando ela se moveu rapidamente. Ela resmungou algo em seu pescoço e ele, em tom de brincadeira, respondeu com um disparate incoerente. Ela soltou uma risadinha e ele se permitiu sorrir. Apoiou o queixo nos cabelos macios e sedosos dela e fechou os olhos. Eu senti muita saudade de você, Lon. Eu também senti sua falta, ela murmurou de volta. Suas vibrações começaram a ficar doces novamente enquanto ela mordiscava e lambia seu queixo. Seu ronco começou a ficar constante, embora suas costas protestassem pela manhã, ele começou a adormecer no doce abraço do sono. Claro que então a gostosa sentada em seu colo começou a se esfregar nele. Senti tanta saudade, seus beijos e mordidas se tornaram mais intensos e repletos de gemidos. Lona, ele rosnou. Ele não queria que o sexo se tornasse uma muleta, mas, caramba, como ele também estava dividido quanto a essa ideia. Os lábios e dentes dela brincavam com a borda de sua mandíbula, bem perto do seu. Droga, não, espera. Esse é o seu ponto sensível. Ele rosnou e se afastou bruscamente. Droga, Lona. Porra. Ela rosnou de volta e agarrou a cabeça dele para obrigá-lo a olhar para ela. O que, normalmente, ele faria se ela pedisse. Eles se encararam com desdém, mas ela se adiantou. Naruto, por que diabos você não quer transar comigo? Você nunca disse isso. Passei a noite inteira dando indiretas. Ela rosnou para ele, sacudindo o seu rosto. Ele jogou a cabeça para trás e ela tentou sair do seu colo. Ah, não, ela não vai escapar tão fácil. Ele segurou seus quadris com firmeza, em parte para entender o motivo daquele ataque de fúria e em parte para que ela parasse de se esfregar nele, e rosnou para ela novamente. Ela o cutucou no peito.
Pai, as garras dela eram afiadas. Mas era compreensível. Ele a segurava com firmeza pelas laterais. Puta merda, que porra eu tenho que fazer? Tirar a roupa e pular em cima de você para deixar bem claro que eu quero trançar, porque eu vou trançar, sim. O sol vai nascer a qualquer momento, e o Blitzo provavelmente vai surtar de novo, e eu não consigo lidar com isso até que eu, Lona. Ele rosnou para ela do jeito que ela gostava e deu um bob forçado. Ótimo, agora ela vai me ouvir. Ele fechou os olhos e reuniu seus pensamentos. Então os abriu e rosnou novamente. Eu quero te foder. Quero lamber sua buceta, quero te foder até você ficar burra e te fazer minha cadela. Mas não posso fazer isso aqui fora. Por que diabos não? Olha só onde a gente tá sentado. Terreno rochoso sob uma fina camada de grama. O rosnado dela diminuiu e as orelhas se abaixaram. Ótimo. Ele mordiscou o lábio dela durante o bop. Quer receber meu nó enquanto estiver deitada ou ajoelhada nessa merda? Há um estábulo, o que me leva ao segundo ponto. Esta é propriedade privada. Não preciso dar ao baixinho aspirante a rei mais motivos para nos manter separados. Ele bufou e fechou os olhos enquanto encostava a cabeça na dela para mais um carinho. Já é ruim o suficiente ter 4 dias antes de ir ajudar a preparar esse festival idiota. Nós só, não. Droga. Lona choramingou e suas vibrações começaram a azedar novamente. Não, isso não vai acontecer. Ele levantou uma garra para segurar o rosto dela e a puxou para outro bop. Ei! Olha pra mim, Lon. Olha pra mim. Ele a encarou nos olhos, sentindo o medo, a fúria e o desespero emanando dela. Tenho 4 dias com você. Depois preciso resolver alguma coisa durante o festival. Ou eles o luta. Ela respirou fundo. Exatamente. Ele deu um selinho nela, e ela retribuiu. Ela mordeu o lábio dele e ele suspirou. O rosnado rápido e uma virada de focinho o libertaram, e ela gemeu. Lona, eu vou trançar com você, só não aqui fora. Arre. Ela o encarou com desdém. Uma de suas garras avançou e cravou-se em seu peito. Você é um verdadeiro pé no saco. Você não sabe disso com certeza. Ainda não fizemos isso. Ele provocou, com um sorriso maroto no rosto e os olhos fechados. Seu sorriso foi recebido com silêncio, e ele abriu os olhos para ver as orelhas dela eretas e vermelhas. Olá, as vibrações doces e amargas da luxúria estavam de volta. Espera, isso era considerado um interesse. E, provavelmente, o rabinho dela, incrivelmente fofo, abanava enquanto eles se encaravam, e ela começava a ofegar baixinho. Ele riu baixinho e se inclinou para dar outro beijo em seus lábios antes de rosnar em sua orelha marcada. Essa é a minha vadiazinha safada. Ela resmungou e se remexeu no colo dele, e ele só então se lembrou porque estava com as 2 mãos nos quadris dela. Porra! Ele sibilou enquanto ela se esfregava nele. As garras dela se cravaram em seus ombros e ela se impulsionou contra ele. Os lábios dela encontraram os dele por um instante antes de ela beijar sua orelha. Sim, isso mesmo. Ela rosnou em seu ouvido enquanto seu rabo balançava de um lado para o outro. Vamos fazer isso. Talvez ele tenha exagerado um pouco na brincadeira. Melhor acabar com a diversão antes que eles possam se reconectar de verdade. Uma pequena pegadinha não vai fazer mal, né? E ele vai ficar bem. Com a expressão mais séria que conseguiu, ele segurou o rosto dela e a obrigou a olhar em seus olhos. Lona, eu tenho um quarto no hotel aqui perto. Você não quer esperar até chegarmos lá? Ela o encarou nos olhos por um segundo antes de seu olho tremer. Você tem um. Você é um completo idiota. Ela rosnou e deu um tapa no braço dele enquanto ele ria. Garota esperta. Ela o desvendou tão rápido. Me fazendo pensar que você não estava pronto. O que você está esperando? Um convite? Abra um portal ou algo assim. Bem, não se você for ficar assim. De repente, uma namorada furiosa segurou a cabeça dele e rosnou em seu rosto. Ok, ele definitivamente abusou da sorte. Suas orelhas se abaixaram quando ela o forçou. Não, isso não era um bop. Era apenas um cão infernal furioso e excitado bem na sua frente.
Ele não tinha certeza de qual dos dois deveria se preocupar mais naquele momento. Juro por todo o mal que vou castrá-lo aqui e agora, e depois usar seu pau como um brinquedo enquanto você sangra até morrer na minha frente se você não me foder nos próximos 30 segundos. Com esse tipo de incentivo, como ele poderia dizer não? Seu portal da casa modificado se abriu sob eles e os depositou na cama do quarto alugado na cidade. Ela imediatamente começou a tirar o colete. Um objeto laranja familiar caiu sobre a mesa próxima e aterrissou inclinado quando ela jogou o colete de lado. Ele olhou para o objeto por um segundo, para a luz vermelha que brilhava ao lado da lente da câmera. Como, aquilo? Esse é o meu telefone? Isso importa? Perguntou ela enquanto tirava a blusa. A capacidade cerebral dele caiu imediatamente cerca de 40, não, 50%. O que isso quer dizer? Ah, olá, os peitos da Luna. Ele sentiu falta dos peitos da Luna. Uma de suas garras prendeu no piercing do mamilo esquerdo dela, beliscando-o, e alguém rosnou. Foi ele ou ela? Ah, olá, lábios da Luna. Senti muita falta de vocês, lábios macios e doces. Vá, o que ela está fazendo com as garras perto da minha calça jeans? Porra! Naruto se afastou do beijo com um gemido agudo quando seu pau, já duro, foi repentinamente agarrado por baixo da calça. Ele choramingou e se contorceu enquanto a mão da namorada subia e descia bruscamente. A outra mão cravou-se em seu ponto sensível e as funções motoras superiores começaram a ficar difíceis. Felizmente, os arranhões em seu ponto sensível pararam quando ela voltou a tomar seus lábios. Ela puxou seu lábio por um instante e depois deu um beijo rápido em seu nariz. Ele estava quase sem fôlego com a atenção que sua namorada lhe dava. Então ela o olhou com aqueles olhos ardentes e raivosos, do tipo mexa comigo e você vai se arrepender, os mesmos que ele vira nos poucos sonhos que conseguira ter no último mês. Você acha que é tão fofo assim? Me provocando. Me deixando no limite? A mão dela, desocupada, rasgou o jeans já destruído dele, libertando seu membro para o ar fresco do quarto de hotel. Droga, ele fez besteira em algum lugar. Não, lunático, ele gemeu enquanto a mão que o masturbava começava a se mover. Espera, sim. Ele estava ofegante. Droga, ele tinha perdido completamente o controle da situação. Não. Você desperdiçou sua chance de estar no controle por ser mau. Rapazes maus não têm o direito de estar no controle. Lona confirmou seus pensamentos. Sua língua deslizou para fora, pressionando a dele, que ofegava, antes que ela começasse a beijar seu pescoço. Então, sua mão deixou seu pênis e ela se afastou de seu rosto. Ela se ergueu sobre as patas traseiras e se reposicionou sobre ele, de modo que sua vagina escondida, oculta junto com sua bunda suculenta por aquela saia tentadora de rasgar, ficasse sobre seu rosto. Meninos maus são punidos. Então eu vou punir você. Ao vê-la se aproximar, ele soube que definitivamente havia errado, mas por mais que tentasse, Naruto não se dava ao trabalho de descobrir quando ou onde. Um grito estridente acordou Bei do cochilo pré-festa que ela estava tirando. Já fazia um tempo que ela precisava desse descanso. Ela resmungou e se virou para pegar o celular e ver o que estava acontecendo para sua avó estar tão irritada. Se não valesse a pena, ela ia comer aquela coisa toda. Tex podia reclamar o quanto quisesse sobre as substituições de número de telefone que ele digitou. Ela tinha pago pelo maldito celular dele com o novo contrato da Verósica, então ele não precisaria se preocupar com isso, e ia comprar um celular novo na manhã seguinte. O irmãozinho está transmitindo. Ah, não, provavelmente é a cachorrinha bonita transmitindo alguma coisa. Ela esfregou o olho com uma das mãos enquanto as outras duas desbloqueavam o celular. Vamos ver o que. Com certeza. Ela passou a se dedicar inteiramente ao riacho. Ela lambeu os lábios enquanto observava a gatinha rebolar no rosto de um cara. Uma pena que a saia escondesse a parte boa. Ela não conseguia acreditar que a gatinha estivesse traindo o irmãozinho. Tinha certeza de que eles tinham um caso daqueles com a namorada fofa deles. Porra, sim.
Sim, come essa xoxota, garoto mau. Tão mau. Bei murmurou em aprovação a conversa picante enquanto começava a beliscar o seio com uma mão e a brincar com a vagina com a outra. Pretty Poop jogou a cabeça para trás de um jeito que balançou o cabelo e fez seus seios com piercings super gostosos. Aliás, Baby Bro devia ter dado um jeito neles o mais rápido possível. Ele ia ficar de coração partido quando visse esse vídeo balançarem de forma tão erótica. Suas mãos livres mexeram um pouco no celular. Porra, disse Bei, mordendo o lábio. Desculpa, maninho, mas preciso compartilhar isso com Ozzy. Tá quente demais pra não contar. Assim que o fez, a mão da Pretty Poop agarrou um pênis vermelho escuro, moderadamente grande e com uma ponta bem marcada, com um nó murcho na base. Lembrou Bei da foto que ela tinha salvo em sua conta pessoal, de um pênis adolescente menor, mas com formato semelhante. O príncipe da gula enfiou 2 dedos em seus lábios úmidos e usou a outra mão para acariciar seus seios simultaneamente. Seus olhos vagaram e ela se imaginou no lugar da Pretty Poop por um breve instante. Esfregando sua vagina no rosto desse bad boy enquanto brincava com seu pênis e sussurrava coisas obscenas para ele. Sim. Bei entreabriu os olhos para olhar a tela quando ouviu um baque alto. O bad boy se rebelou, ela ia garantir que ele fosse punido por isso. Caramba, isso era excitante. Bei adorava esse tipo de coisa, e agora estava segurando Pretty Poop contra a parede, apoiado nos ombros. Caramba! Porra, porra! É isso aí, amor! Sim. Que costa sexy, com pelos manchados de laranja e creme. A Pretty Poop claramente tinha um tipo. E não era um tipo ruim. A Bei com certeza faria o Baby Bro delirar se ele a pedisse em casamento. O quê? A Bei e o Baby Bro não eram parentes de sangue, ela odiava admitir isso, odiava, mas era um inferno. Incesto era a coisa menos nojenta que podia acontecer a portas fechadas. O verdadeiro desafio seria convencer o Vortex a aprovar isso como algo aceitável. A treta dele com o irmãozinho dela era algo que ela simplesmente não entendia, mas atribuía a uma coisa de homem. Os caras são uns idiotas às vezes. Ainda assim, encontrar outro cão infernal que fosse magro e musculoso o suficiente para combinar com seu irmãozinho, com os mesmos cabelos laranja, vermelhos e dourados em uma juba espessa, e um rabo que chicoteava como o de Cerbero quando eles se divertiam. Bei se levantou de um pulo e parou de se tocar. Puta merda, é o Baby Bro. Apareceu uma mensagem direta do Ozzy sobre o vídeo. Lordeoflust diz: onde diabos eles estão? Será que Lucifer sabe que ele está solto? Aliás, quem ensinou ele a fazer cunilíngua? Porque eu quero dar uma medalha para essa pessoa. Isso é lindo demais. Além disso, preciso do número daquela garota. Ela precisa proteger a imagem dela antes que os tarados venham atrás dela. E se isso não a convenceu de que estava assistindo a uma transmissão que não deveria estar ali, a frase seguinte a convenceu. Sim. Porra. Naruto. Droga. Bei respirou fundo. Ela descartou a mensagem e observou com muito mais atenção. Baby Bro abaixou o Pretty Poop e a acalmou um pouco, mas manteve as pernas dela sobre os ombros dele. O que quer que eles tenham dito um ao outro foi baixo demais para o microfone do celular captar. Merda. A boca de Bei salivou enquanto ela observava a bunda firme do seu irmãozinho se contrair a cada movimento dos quadris. A cachorrinha bonita o abraçou pelo pescoço e apoiou a cabeça no ombro direito do rosto dele. Gemidos e ganidos escapavam dela enquanto a bunda dele se contraía e relaxava a cada estocada, e o saco escrotal batia contra a dela. Seu rabo batia na parede repetidamente. Sim. Faça isso. Pretty Poop choramingou e recuou para beijar o rosto de Baby Bro. Ele parou de estocar por um momento e se virou para se encostar na parede. Sim, aquele era o Baby Bro dela. E, caramba, as bundas dos dois eram firmes pra caramba. Bei precisava agarrá-las de alguma forma. Droga, ele estava estocando de novo. Caramba, ela viu o pau dele entrando nela. Puta merda, o que diabos era aquilo pressionando Pretty Poop? Um anel peniano? Sim. Com certeza, me deu um beijo.
Pretty Poop implorou enquanto segurava o rosto de Baby Bro e juntava seus lábios aos dele. O quê? Bey respirou fundo. Baby Bro estava com um nó? Droga, é verdade, ele estava com um nó. Bom, agora era oficial. Ela precisava garantir a vaga como a primeira parceira do Menageatroz. Como ela convenceria Vortex a fazer isso acontecer sem sugerir uma troca de parceiros que ela tinha 85% de certeza que Baby Bro rejeitaria? Talvez ele entendesse se ela simplesmente se juntasse a eles. Não, espera, foi assim que ela perdeu Cerberus. Merda, mas aquele pau parecia tão gostoso. Ela o queria. Porra. Pretty Poop choramingou quando a massa a pressionou contra. Uau. Ela aguentou. O irmãozinho carregou a cachorrinha bonita de volta para a cama e se virou. Sim, ótima foto da bunda, irmãozinho, obrigado, antes de se jogar de volta nela. Ele e a cachorrinha bonita estavam se beijando enquanto ele a ajudava a ajeitar as pernas, que estavam apoiadas em seus ombros. Caramba, ela era flexível. Bey queria saber o quão flexível. Finalmente, eles interromperam o beijo e os olhos do Baby Bro se fecharam enquanto sua cabeça caía para trás. Os olhos vermelhos e vidrados da Pretty Poop pareciam ter captado a câmera. Ela olhou diretamente para ela como se soubesse que estava ali. Ela bufou, colocou as mãos no peito do Baby Bro e se sentou, balançando os quadris suavemente. Baby Bro grunhiu e suas mãos percorreram o corpo dela até brincar com seus seios pequenos e com piercings. Porra! Porra, sim! Isso aí, monta nesse pau, gatinha! Bey insistiu enquanto se acariciava. Ela olhou para o número de espectadores. Bem, definitivamente não era um evento privado. 8 milhões e contando meio que descartava essa possibilidade, e lambeu os lábios. Ela soltou um dos seios e levou a mão para trás para brincar com o anel do seu ânus, mas era tão bom provocar. Ela se tocou e se masturbou enquanto assistia seu irmão adotivo transar com a namorada até que ela tivesse alguns micro-orgasmos antes de o nó dele murchar e ela descer. Eles se abraçaram de um jeito meloso e se beijaram e transaram. Bey adorou. Ela queria transar com os dois demais, a vibe seria deliciosa. Tex teria que ser convencido a deixá-la fazer isso. Ela teria que dar algo em troca, talvez um passe livre com Verósica. Ele sempre teve uma quedinha por ela e ela o trataria bem, ou então, por agora, Bey só precisava terminar de se aliviar. Pelo menos ela tinha um material excelente para usar. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que a acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.